O desempenho de vendas está totalmente ligado à maneira como a gerência de vendas ou a direção de vendas funciona, ok? Então, os 5 pontos ali que normalmente vão fazer com que as vendas tenham um péssimo desempenho ou não consigam atingir os objetivos necessários, eles estão ligados, o primeiro deles, a treinamento, ok? Você muitas vezes desenvolveu sua ideia de negócio e aí você colocou isso em prática, foi e está todos os dias trabalhando ativamente nessa ideia, né, dentro do teu negócio, e você está muito focado, às vezes, no cliente. Quando você fica totalmente focado no cliente, significa que você tira o olhar para dentro da empresa e passa a olhar demais para fora, ok? Quando você passa a fazer isso, automaticamente, se você tem um time de venda, esse time começa a estar preocupado em como vai fazer para atender o cliente. E aí, automaticamente, ele passa a não ter mais uma rotina de treinamentos ou uma capacitação mais forte, fazendo com que, com o tempo, as vendas elas fiquem sempre no mesmo patamar, ou pior, que elas caiam e que o conhecimento desse seu time de venda fique travado, de forma que, eu já sei vender, eu já entendo do produto, já entendo do serviço. Isso é algo que normalmente derruba muito os negócios, tá? Quando você não tem treinamento. E aí, você como empreendedor, você está lá todos os dias, né, dentro do teu negócio e está vendo isso. E quais atitudes você está tomando relacionado a isso? Então, lembre-se que um dos fatores principais dentro dos 5, ele é a falta de treinamento. Então, você precisa conseguir gerar mais possibilidade de treinamento para a tua equipe. Você pode fazer isso contratando treinadores para ela, você pode levar ela para treinamentos que estão acontecendo fora, você pode, você mesmo, desenvolver módulos de treinamentos para treinar a sua equipe de venda. Mas para isso, lembre-se, você precisa entender de venda, certo? O segundo ponto que faz com que você tenha uma dificuldade muito grande no time de venda é a comunicação ineficaz. Porque o que acontece com isso? Quando você não tem uma comunicação muito boa, com clareza em cima dos objetivos que tem que ser desenvolvidos, você normalmente vai ter gente fazendo coisa porque acha que deveria ser feito e não porque ela efetivamente deve ser feita. E aí é que está o problema. Por quê? Quando eu tenho as pessoas achando que devem fazer alguma coisa porque algo ficou muito, é isso que deve ser feito, ou isso está muito subjetivo, muito focado ali de que normalmente isso vai fazer com que você tenha um desempenho ruim nas vendas. Para você entender melhor ainda, para você ter um bom vendedor, ele não precisa só saber falar bem, cara. E o problema é que muitos empresários acham que um bom vendedor é aquele que fala bem, tá? Mas não é. Você precisa conseguir desenvolver na cabeça dele de que ele precisa se comunicar melhor, e isso não é só falar bonitinho, só ter o tom correto de falar. Isso é conseguir ter uma linha de raciocínio que seja condizente com o momento da venda. Porque às vezes o próprio vendedor tende a perder a venda porque ele está simplesmente prejudicando aquele momento ali por causa de uma maneira de algo que ele falou, por causa de algum gatilho que ele usou, alguma coisa que não deveria ter sido dita naquele momento. Então a falta de uma comunicação eficaz faz com que você tenha um péssimo desempenho de vendas, tá? Então preocupe-se em buscar coisas de retórica comercial, da maneira de falar. Procure trazer esse tipo de conteúdo, sabe, para a tua equipe de venda. Isso vai provavelmente fazer com que você consiga vender muito mais, ter muito mais resultado dentro do seu negócio. Já o terceiro ponto, relacionado a um mau desempenho de vendas, ele está na falta de entendimento das clarezas e metas, tá? Por quê? Porque muitas empresas, elas estão o tempo todo vendendo, elas estão ali, né, dentro da execução dos serviços ou produtos que ela tem para vender, só que não existe uma meta clara de assim, a gente tem que vender tanto, porque esse tanto vai fazer com que a gente atinja um objetivo específico. Lembre-se que você como empreendedor, você precisa mostrar para sua equipe que existe uma razão dela atingir aquela meta. E essa razão ela não é só financeira. Você pode criar metas em cima de melhorias. Por exemplo, você pode criar metas em cima de bonificações diretamente para a equipe, metas de comissionamento, que aí já é o padrão, mas você pode também, como eu citei antes, utilizar formatos assim. Se a gente atingir essa meta, a gente consegue, por exemplo, ampliar isso, contratar aquilo ou fazer tal coisa que melhora a vida sua como próprio vendedor, ok? Então, quando a gente tem metas que vão além do só o comissionamento, isso faz com que a coisa ela flua de maneira muito natural. Pense ainda na possibilidade de não ter metas,
mas ter objetivos claros do que se deseja alcançar. E aí como que vai funcionar isso? Por exemplo, se eu tenho uma meta financeira e eu digo, a meta é faturar 300 mil esse mês, é conseguir vender 300 mil. Isso está muito claro, né? Só que quando eu digo assim, a nossa meta é conseguir crescer e vender até o momento da gente conseguir abrir uma nova loja, por exemplo, ou até o momento de conseguir contratar 3 novas pessoas. Quando a gente fala de ir até este momento, você concorda comigo que não é um momento de maior escala? Por quê? Porque de repente eu vou bater, por exemplo, os 300 mil de meta no mês, mas ainda não vai ser suficiente para fazer o objetivo que foi determinado a ser feito. Só que o problema é que quando eu coloco esses 300 mil de meta no mês, o seu vendedor bate os 300 mil, sua equipe de venda vai bater os tais 300 mil e vai dar aquela desacelerada natural que a maior parte dos vendedores fazem. E ele vai desacelerar por quê? Porque na cabeça dele, cara, calma, já batemos, então agora vamos manter, agora vamos continuar, mas vamos mantendo, certo? Então, quando eu tenho objetivos maiores, eu não paro até eu chegar nesse objetivo maior. E aí eu não estou dizendo para você que você tem que pegar e criar uma meta de, não, então se minha meta é 300, eu vou botar uma meta de 500, porque aí a equipe vai estar sempre na correria. Cara, não é isso. Porque aí você vai criar algo, de repente, que não é atingível. Eu estou falando aqui de metas que não sejam diretamente financeiras, mas sim de objetivo em comum, ok? E esse é um ponto. O outro ponto relacionado às metas que podem ajudar demais é você criar metas escalares através de bonificações. Então, eu quero trabalhar com bonificação financeira. Beleza. Então você vai dar, 5% de comissão nas vendas até o valor tal. Quando passar desse valor tal, você vai dar mais 5% de comissão para vendas até outro valor e assim vai escalando. Dentro dessa escala, você também pode criar formatos que sejam de bonificação, de maneira que você bonifique alguma coisa. Então, quer seja, por exemplo, o cara ter, nas férias dele, ter 5 dias a mais de férias, ou ele ganhar um jantar em algum restaurante que faça sentido com um acompanhante, ele ganhar uma viagem. Você pode criar vários formatos diferentes de atingimento desse objetivo que são diferentes só do incentivo financeiro. Por quê? Porque o incentivo financeiro ele vai depender muito da pretensão de onde essa própria pessoa da tua equipe quer chegar, ok? Então, se essa pessoa da tua equipe, ela às vezes não quer chegar em lugar nenhum, cara, qual o objetivo, sabe? Dela correr atrás e, tá bom, eu vou receber 15 mil de salário de comissão, mas 15 mil pra mim tá ótimo. E aí, cara, é isso, quando ela bater esses 15 mil de comissão, ela não corre mais atrás, né? Então, isso é um ponto bem relevante. O quarto ponto que faz com que, normalmente, um time comercial tenha um desempenho ruim, ele está relacionado à falta de reconhecimento, tá? Porque as pessoas, elas são reconhecidas através do dinheiro, né? Quando estão trabalhando, através do dinheiro e através da importância que elas têm dentro daquele conjunto. Cabe ao empreendedor conseguir gerar uma cultura organizacional que permita que o colaborador sinta-se inserido totalmente, sinta o valor que ele tem, além do dinheiro. Então, quando eu tenho, por exemplo, reconhecimento acontecendo na equipe, eu tenho uma probabilidade de ter uma equipe muito mais satisfeita. E tendo uma equipe muito mais satisfeita, eu tenho uma probabilidade de melhores resultados financeiros dentro do meu negócio. O reconhecimento, muitas das vezes, ele vai ser só você, como empreendedor, chegar e, no meio de todas as pessoas, falar que queria destacar a atitude positiva de fulano, ou queria destacar o desempenho de tal coisa, de tal pessoa, porque isso faz com que a pessoa ela se sinta muito mais motivada, muito mais abraçada pelo ambiente em que ela faz parte. Então, você como empreendedor tem que ter o talento de saber elogiar, saber posicionar melhor essas pessoas, ok? Cabe aí você estudar sobre gestão de pessoas para conseguir entender como influenciar melhor e positivamente as pessoas da tua própria equipe e lembrar que a equipe de venda, ela normalmente é uma equipe que ela tem uma motivação acima do normal, né? Mas ela também tende a se frustrar muito mais do que todas as outras, quando ela não atinge os resultados necessários, ou ainda quando ela atinge os resultados necessários, mas
o pós-venda tem muito problema. De repente, um serviço mal executado, um cliente insatisfeito com alguma coisa, que vai reclamar lá dentro do comercial, certo? Então, a parte de reconhecimento, que não é só financeira, eu espero que você tenha entendido isso, essa parte é extremamente importante e faz com que um comercial tenha um péssimo desempenho, certo? E por último, e não menos importante, você ainda tem uma questão relacionada aos processos e ferramentas que você utiliza, de repente, que são ineficientes. Você tem uma equipe que tem que fazer 1 milhão de coisas para conseguir emitir uma proposta ou vender um produto ou um serviço para o cliente. Às vezes, você desenvolveu os processos da tua empresa com muita coisa a ser feita, sabe? Quando o cara tem todo um processo administrativo grande para ele conseguir somente, às vezes, emitir uma proposta para o cliente ou, de repente, vender um produto. Tá? Então, quando você tem essa linha de processo, uma carga de processo muito pesada, normalmente você vai ter um mau desempenho nas vendas. Por quê? Você pode estar gastando tempo demais preocupado com o processo e não diretamente atendendo o cliente, não diretamente dando atenção devida no comercial que você precisaria dar. Muitos processos ainda tendem a gerar lentidão como um todo, além de riscos também de erro, porque quanto mais processo eu coloco, maior o nível de atenção que eu tenho que ter. Então, maior a fadiga mental eu vou ter, então maior vai ser o índice de erro. E aí, Guilherme, então o ideal é ter menos processos, mas se eu tenho menos processos, as falhas humanas acontecem mais? Sim. Se você tem menos processos, as falhas humanas em relação à prestação de serviço, a falta de comunicação, elas vão acontecer. Só que se você engessa demais esses processos, faz com que você não consiga nem detectar que tipo de falha humana que você está gerando. E que muitas das vezes não é o processo que vai resolver a falha. Muitas das vezes o processo vai ser só um paliativo. Vou te dar um exemplo. Se você desenvolve um material de comunicação, supondo que você desenvolva um vídeo, tá? Pega o seu melhor vendedor da sua equipe ou você diretamente faz um vídeo de venda e aí a função do teu comercial é mandar esse vídeo para o cliente. E aí o teu cliente, ele pega esse vídeo e ele fala, cara, vou comprar, tá ótimo, excelente. Só que o problema é o seguinte, o vendedor, quando vai tirar as dúvidas dele, não é a mesma pessoa que estava no vídeo, vamos supor que seja assim, tá? E aí, ela às vezes não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma autoridade para falar daquilo. Isso faz com que ela possa falar alguma informação equivocada ou sem uma certeza direta do que está falando. E aí, o que o teu cliente, que seria o seu cliente, ele vai sentir? A coisa não é tão bem assim quanto eu achei que fosse. É isso que ele vai sentir. Então o nível de desconfiança vai subir. Só que se você pega e coloca esse vídeo e toda tomada de decisão ela é com base nisso, e o pós-venda, por exemplo, ele já vai ser com a pessoa diretamente, a chance dessa pessoa comprar o teu produto e ficar super feliz é grande. Só que você nunca vai estar detectando um problema que você tem no teu time de venda, porque o teu próprio processo, a tua própria maneira de fazer, camufla situações que ficariam muito expostas se esse processo fosse diferente. Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico, principalmente na área de venda de negócios, a gente pega todo o formato do que a coisa acontece. Quando tem algum processo, a gente tira o processo e fala assim, faz aí, do seu jeito, como é que você faria? E aí, normalmente, a pessoa faz, às vezes fica melhor do que o próprio processo, mas muitas das vezes a pessoa não sabe fazer. Ela fala, não, mas aí como que eu vou fazer? Não, fala, cara, desenrola, vai. O comercial, ele deveria saber fazer isso. Ele deveria saber trabalhar independente de processos, certo? Mas, de qualquer forma, esses são os 5 passos para isso. E se você tem muita dúvida, muita dificuldade de gestão, não consegue entender por que os resultados da tua empresa não estão indo além, você está tendo alguma dificuldade sobre isso, dá uma olhada no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, porque ele é do método ESA-ON, que é o método que resolve totalmente a sua vida, tá? E a gente pode ajudar dentro desse método lá. Dá uma olhadinha que tá lá na descrição e qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo.